Olá a todos! Hoje vamos conhecer a vida de 4 mulheres notáveis, cujas histórias são cheias de escândalos, desilusões, resiliência e momentos que marcaram a história. De primeiras damas a figuras esquecidas, essas mulheres viveram à sombra de homens poderosos, mas deixaram legados fascinantes por conta própria. Então vamos desvendar suas vidas extraordinárias e chocantes. Nascida escravizada e enfrentando dificuldades, Julia Shinn trabalhou desde criança como os demais escravizados. No entanto, sua vida mudou quando foi enviada para a fazenda de Richard Mentor Johnson, um político em ascensão e futuro vice-presidente dos Estados Unidos. Johnson logo tomou Julia como sua concubina, iniciando um relacionamento que era incomum, controverso e profundamente complexo. Ela ajudou a administrar sua casa e a criar seus filhos, mas ele nunca lhe concedeu a liberdade. Então, por que ele a manteve escravizada? E por que ela quase foi apagada da história? Tentar descobrir quem foi Julia Shinn, especialmente os detalhes de seus primeiros anos, não é uma tarefa fácil. No final do século XVIII, os registros demográficos eram imprecisos, principalmente para pessoas nascidas na escravidão. Por exemplo, sabemos que Julia Shinn nasceu na década de 1790, mas nem mesmo seu principal biógrafo conseguiu determinar o ano exato, apenas restringiu o período para algum momento entre 1790 e 1797. Essa é a precisão máxima que se pode alcançar com as evidências disponíveis. Um conjunto de fontes afirma que ela nasceu em 1790, outras fontes afirmam que ela tinha cerca de 15 ou 16 anos em 1812, o que significa que ela nasceu por volta de 1796 ou 1797. Da mesma forma, não há muitos detalhes sobre os pais ou a origem dela. Sua mãe era uma mulher escravizada chamada Henrietta. Acredita-se que o pai dela era um homem branco livre, cujo sobrenome ela recebeu, já que havia uma família de colonos proeminente nessa região do Kentucky, chamada Shinn. No entanto, é mais fácil identificar quem eram os escravizadores de Julia. Ela nasceu na plantação de Roberto Suggs Johnson e sua esposa Jemima, na região de Bluegrass, no Kentucky, que na época ficava na fronteira oeste dos Estados Unidos da América. Os Johnsons foram dos primeiros euro-americanos a se mudarem para o Kentucky, no oeste, na década de 1770. Roberto trabalhava como agrimensor e avaliador de terras, ajudando a mapear a futura colonização do Kentucky. Eles tiveram muitos filhos, mas foi o quinto filho, Ricardo Mentor Johnson, nascido lá em 1870, que seria crucial para essa história. Na época do seu nascimento, a escravidão era vista por muitos americanos brancos não como uma crise moral, mas como uma instituição comum e até necessária, entrelaçada com a expansão da fronteira ocidental, como veremos em breve. O Kentucky foi colonizado por migrantes da Virgínia a partir da década de 1760 e tornou-se o 15º estado da União em 1792. A posse de escravos era legal aqui, e a questão de sua permissão nos novos estados ainda não era a intensa disputa política que surgiria a partir de 1810. Apesar de sua posição como um estado agrícola escravista com uma economia baseada em plantações, o Kentucky também rapidamente se tornou o lar da maior população negra livre de qualquer estado dos Estados Unidos. Isso ocorria porque ex-escravos da Virgínia costumavam ser os primeiros a se mudar para o oeste e buscar sua própria fazenda ou viver longe de onde foram escravizados. Além disso, ainda havia uma grande população indígena aqui na época de Julia, tribos como os Creek e os Choctaw. Isso criou um estado onde as regras sociais sobre como os colonos brancos, os negros e os nativos interagiam eram diferentes das de outros estados. E essa mistura racial iria moldar a vida de Julia. Apesar de ser filha de uma mulher escravizada, Julia não tinha origem totalmente da África Ocidental. No entanto, detalhes completos sobre sua etnia ainda geram controvérsias. A maioria dos estudos afirma com confiança que ela era uma mulher com um oitavo de ascendência africana. Este é um termo frequentemente usado hoje para se referir a pessoas que têm apenas um oitavo de ascendência africana, enquanto 7 oitavos são de ascendência europeia ou americana branca.
Embora haja alguns casos em que isso ocorreu na história dos Estados Unidos antes da Guerra Civil, era extremamente raro. Na verdade, esse não era o caso de Júlia. Dizia-se que Júlia tinha a pele mais clara que muitos escravizados da época, mas era provavelmente, no máximo, uma mulher com um quarto de ascendência africana. Também não podemos ter certeza de como Júlia realmente era fisicamente. As câmeras ainda não estavam disponíveis antes de sua morte, e os desenhos dela do século XIX podem não ser totalmente fiéis. Embora Júlia fosse de ascendência europeia ou branca americana, foi tratada como qualquer outra criança escravizada. A mãe dela, Henriqueta, recebia comida para si e para seus filhos. Isso era muito pouco para o trabalho exaustivo que esperavam que eles realizassem. Eles sobreviviam cultivando feijão, repolho e batatas na horta dos escravizados, mas, como muitos, sofriam com falta crônica de proteína e desnutrição constante. Os primeiros anos de Júlia foram marcados por dificuldades e privações, mas, à medida que ela crescia e entrava na adolescência, sua vida tomaria um rumo que ligaria seu destino diretamente à poderosa família Johnson, de maneiras que poucos poderiam imaginar. A vida de Júlia não ficou mais fácil quando ela entrou na adolescência. Nessa época, Júlia foi separada de sua mãe e de sua irmã e enviada para viver na casa de Ricardo Mentor, o filho mais novo dos Johnson. Johnson tinha cerca de 30 anos e já era uma figura ambiciosa e em ascensão na política de Kentucky. Ele morava de forma independente na fazenda Blue Spring, uma grande propriedade que estabeleceu como residência. Johnson era solteiro e, na verdade, ele nunca se casaria no sentido tradicional. De acordo com relatos posteriores, quando tinha cerca de 16 anos, Johnson pediu uma jovem em casamento, mas sua mãe desaprovou fortemente a união e o pressionou a terminar o relacionamento. Algumas histórias afirmam que o incidente deixou uma marca duradoura nele e que Johnson jurou nunca mais deixar sua mãe ou qualquer outra pessoa ditar sua vida pessoal. Mesmo sem certeza sobre o juramento, a decisão definiria o arranjo doméstico incomum que logo surgiria na fazenda Blue Spring. Bem, quando Júlia foi enviada para lá, ela rapidamente se tornou sua concubina. Hesita-se em usar um termo como eles começaram um relacionamento ou algo assim aqui, porque claramente esse não foi um arranjo consensual para Júlia no início, embora a natureza do relacionamento deles tenha se tornado mais complicada com o tempo. Além disso, a idade exata de Júlia na época em que tudo isso aconteceu não está clara. Se ela nasceu por volta de 1796 ou 1797, Júlia tinha apenas cerca de 14 anos quando foi enviada para morar com Ricardo. Se ela nasceu alguns anos antes, por volta de 1790, Júlia já estava entrando na casa dos 20 anos. O que se sabe de forma mais concreta é que ela deu à luz uma filha chamada Imogen em 1812. Logo depois, nasceu uma segunda filha chamada Adeline. Não há muitas dúvidas de que Richard era o pai das duas meninas. A relação dele com Júlia já era complexa nessa época. Ela continuou sendo uma escrava, mas há evidências de que ele se referia a ela como sua esposa e apresentava Imogen e Adeline como suas filhas quando visitantes iam à fazenda Blue Spring. Elas também tinham o sobrenome Johnson. Eventualmente, ele providenciou para que elas recebessem terras próprias, enquanto a maioria dos historiadores classifica Richard e Júlia como tendo, no final das contas, uma espécie de união estável não oficial, fora das estruturas legais normais. Richard Mentor Johnson é conhecido principalmente hoje por ter servido como vice-presidente dos Estados Unidos entre 1837 e 1841, quando Martin Van Buren era o presidente. Mas sua carreira política se estendeu por 46 anos. Ele foi eleito para a Câmara dos Representantes de Kentucky em 1804. 3 anos depois, ele foi a Washington corrente contínua representar Kentucky na Câmara dos Representantes. Ele ocupou esse cargo até 1819, quando conseguiu vencer uma eleição como senador dos Estados Unidos por Kentucky, seguido por 8 anos de volta à Câmara a partir de 1829, e depois seu período como vice-presidente. Júlia não viveu para ver Johnson virar vice-presidente, mas a carreira política dele influenciou sua trajetória. Como ele nunca se casou com uma mulher branca,
nem formou uma família convencional para o início do século XIX. Enquanto estava cerca de 6 meses por ano em Washington corrente contínua, ela administrava a fazenda Blue Spring, no Kentucky. Era uma fazenda de plantação com muitos escravizados. Julia cuidava da administração, lidava com os contratantes que compravam a produção da fazenda e comprava suprimentos para a casa e a fazenda. Ela organizava eventos sociais, muitos deles realizados quando Ricardo voltava a Kentucky de Washington para encontrar políticos e empresários locais. Diziam que Julia tocava piano muito bem e ajudava a criar o ambiente refinado esperado nesses encontros. Quando Johnson ia todo ano para Washington seguir a carreira política, deixava Julia responsável pelo dinheiro que retirava antes de viajar, um nível de confiança raro para uma mulher escravizada na época. Um elemento marcante do trabalho de Julia como administradora da fazenda Blue Spring foi a criação da Academia Choctaw na fazenda. Era uma escola interna construída na fazenda para meninos indígenas americanos. Ela funcionou por cerca de uma década sob a administração de Julia. De certa forma, isso era uma extensão do trabalho de Julia ao educar suas próprias filhas. Ela contratou um ministro e pregador local, Thomas Henderson, para educar Imogen e Adeline, e depois, Henderson também começou a dar aulas na escola. A Academia Choctaw ainda está parcialmente de pé até hoje. Na fazenda Blue Spring, em Kentucky, a estrutura do prédio permanece em um campo, embora arbustos e árvores há muito tempo tenham invadido pelas paredes e o telhado tenha desabado em grande parte após mais de um século de abandono. Mesmo assim, quem vive nessa parte do Kentucky ainda pode ver um pedaço vivo da história de Julia Tim ali, ainda visível para quem quiser ir ver. Apesar de tudo indicar uma relação quase igual entre Julia e Richard nos anos 1820, a situação era mais complexa do que parecia. Por exemplo, a comunidade local em Kentucky tolerava a união incomum entre seu congressista e sua suposta esposa, mas claramente faziam críticas a eles pelas costas. Além disso, o relacionamento deles era profundamente incomum e moldado pelas leis e barreiras raciais da época. Em 1815, após a morte de seu pai, Johnson tornou-se o proprietário legal de Julia. Mesmo assim, ele não a libertou. Ela continuou legalmente escravizada, mesmo ele reconhecendo e criando suas filhas como próprias. Historiadores sugeriram que Johnson pode ter evitado libertar Julia, porque a emancipação poderia ter enfraquecido o que um estudioso descreveu como os laços que aprendiam a ele. Além disso, segundo a lei da época, o casamento interracial era proibido em Kentucky, então, mesmo que ele libertasse Julia, eles não poderiam se casar legalmente de qualquer forma. No entanto, Julia tinha influência dentro da casa. Ela conseguiu que seu irmão Daniel e família fossem levados para a fazenda Blue Spring, onde viveram em condições um pouco melhores por anos. Em 1821, eles foram vendidos, provavelmente porque Johnson enfrentava pressões financeiras ao manter sua carreira política. Há também evidências de que Julia às vezes achava difícil manter a disciplina na fazenda, devido ao seu status de mulher escravizada. Cartas de Johnson mostram que ele instruía seus funcionários brancos a obedecerem à autoridade dela, mas historiadores observam que alguns escravizados que trabalhavam no campo ignoravam suas ordens e que homens vizinhos não estavam dispostos a intervir quando ela buscava ajuda deles para puni-los. No verão de 1833, Julia ficou muito doente com cólera que se espalhou pelo meio-oeste americano. A cólera era conhecida como a Morte Azul no século XIX, pois veio em grandes ondas pela Europa e depois pelas Américas entre as décadas de 1810 e 1890, matando milhões de pessoas. Isso incluiu um surto de cólera na Academia Choctaw e muitos alunos ficaram doentes. Por semanas, Julia cuidou das crianças até se recuperarem, mas acabou contraindo a doença. Ela faleceu como resultado e foi uma das muitas vítimas na década de 1830, que foi o período mais mortal para a doença. Não sabemos ao certo a idade dela ao morrer. Ela estava no começo dos 40 ou no fim dos 30. O local de seu túmulo também é desconhecido. Após a morte de Julia, Richard teria ficado profundamente abalado. Nos anos que se seguiram, ele se envolveu com outra mulher escravizada na fazenda. Quando ela o deixou por outro homem, Johnson mandou capturá-la e vendê-la em leilão. Em seguida,
ele iniciou um relacionamento semelhante com a irmã dela, que também era escravizada. A história de Júlia ficou esquecida por décadas. Na verdade, isso deveria ser chamado de encobrimento. Durante a eleição presidencial de 1836, houve muita publicidade negativa em torno da vida privada de Richard e seu relacionamento escandaloso com uma mulher escravizada. Por exemplo, um panfleto circulou atacando Richard Mentor Johnson por causa de seu relacionamento com Julia Shinn e suas duas filhas. Em uma charge de 1836, Johnson é mostrado ao lado de suas duas filhas, sendo que uma delas segura um retrato de Shinn. O artista escureceu o tom de pele de Shinn e das meninas para aumentar o estigma racial e ridicularizá-lo. Ainda assim, apesar da controvérsia em torno de sua vida pessoal, Richard Mentor Johnson foi eleito vice-presidente na chapa de Martin Van Buren. Em 1850, Johnson ainda trabalhava na política, mas naquela época sua saúde física e mental já estava em declínio. Ele faleceu de derrame em 19 de novembro aos 70 anos. Ele foi enterrado no cemitério de Frankfurt, em Frankfurt. Suas filhas com Julia haviam recebido fazendas substanciais como dotes e se casaram com homens brancos, mas não receberiam nada de seu testamento. Após sua morte, 2 de seus irmãos que ainda estavam vivos na época, John e Henry Johnson, aparentemente destruíram os papéis e outros registros de Richard. Provavelmente havia 2 motivos aqui. Primeiro, queriam apagar toda a memória do relacionamento controverso de Richard e das 2 filhas com Julia. Em segundo lugar, embora ele não fosse um homem extremamente rico na época em que morreu, Richard deixou um patrimônio grande o suficiente para que seus 2 irmãos quisessem adquiri-lo, em vez de deixá-lo para Imogen, que ainda estava viva em 1850. Eles encontraram um juiz disposto a ajudá-los a garantir que a filha mestiça de Richard não herdasse suas terras. O tribunal declarou que ele não deixou viúva, filhos, pai ou mãe vivos. E assim o testamento falsificado foi registrado oficialmente. Com os documentos de Ricardo destruídos e sua herança ter passado para seus irmãos e as famílias deles, a história de Julia Shinn foi em parte silenciada. Isso até o final do século XX, quando uma menção passageira foi feita em uma publicação ao vice-presidente dos Estados Unidos e sua esposa escravizada. Essas referências despertaram interesse suficiente em vários pesquisadores nos últimos anos, de modo que diversos estudos sobre sua vida e época foram publicados, incluindo uma biografia completa escrita por Amrita Chakraborty Myers. Assim, a história de Julia Shinn, a esposa escravizada do vice-presidente, foi resgatada do esquecimento. Apesar de grande parte da Blue Spring Farm ter sumido, esforços de preservacionistas locais para estabilizar um edifício de pedra da Choctaw Academy garantiram que parte do local onde ela viveu e trabalhou permanecesse. Dessa forma, a memória de Julia Shinn, antes praticamente apagada da história, continua sendo redescoberta e lembrada. Em 1859, Teresa Bajoli Sickles tornou-se o centro de um dos escândalos mais chocantes dos Estados Unidos. Ela estava tendo um caso com Philip Barton Kiedis II, e quando seu marido, Daniel Sickles, descobriu a verdade, ele matou o amante dela a tiros em plena luz do dia. Philip era uma figura notável, e seu assassinato público provocou um julgamento sensacional que cativou a nação e mudaria a história do direito para sempre. Teresa Bajoli nasceu na cidade de Nova York em 1836, embora o dia e o mês exatos sejam desconhecidos. O pai dela era Giuseppe Antonio Bajoli, um compositor e diretor de ópera italiano nascido na Itália e muito rico. Ele era o chefe de uma companhia de ópera italiana que visitou Nova York em 1832. Enquanto estava lá, conheceu o famoso libretista e professor de música Lorenzo da Ponte. À medida que começou a socializar mais com a família da Ponte, ele ficou conhecendo Maria, provavelmente filha adotiva de Lorenzo, embora algumas fontes afirmem que ela era fruto de um caso extraconjugal. Nessa época, Giuseppe estava na casa dos 30 e poucos anos, enquanto Maria mal era uma adolescente. Apesar disso, o relacionamento foi permitido, e eles provavelmente se casaram em 1834, quando Maria tinha apenas 15 anos. Teresa nasceu 2 anos depois. Teresa
cresceria em um ambiente profundamente musical e cosmopolita, passando grande parte de sua juventude na casa de seu avô, Lorenzo da Ponte, que havia trabalhado com Wolfgang Amadeus Mozart décadas antes. Cercada por artistas, idiomas e ideias, ela era descrita como altamente inteligente e, na adolescência, Teresa falava vários idiomas e tocava diversos instrumentos musicais com facilidade. Mas esse mundo culto e cuidadosamente cultivado não a protegeria por muito tempo, porque, como veremos em breve, ela chamaria a atenção de um homem cujo nome a tornaria infame. No início da década de 1850, quando Teresa entrou na adolescência, ela já era notada por sua beleza marcante e charme crescente. Então, em 1851, ela conheceu Daniel Sickles, mas essa não foi realmente a primeira vez que se encontraram. Daniel nasceu em 20 de outubro de 1819 e era filho de um advogado e político local de Nova York. Daniel também se tornou advogado, embora no final da década de 1830 e início da década de 1840 ele tenha trabalhado na indústria editorial da cidade. Isso o colocou em contato com figuras culturais como Lourenço da Ponte e Antônio Bajoli, que tiveram algumas de suas anotações musicais publicadas. Ele também era amigo do filho de Da Ponte, professor em Nova York. Apesar do sucesso posterior, quando tinha pouco mais de 20 anos, seus pais achavam que ele era inquieto e precisava de orientação, e ele teria sido colocado na casa erudita de Lourenço da Ponte, onde estudou francês e italiano. Dizem que ele viveu lá por cerca de um ano no final dos anos 1830, quando tinha cerca de 20 anos, e Teresa ainda era bebê. Como mencionado, eles se reencontraram anos depois, em 1851, e nessa época Daniel já havia se estabelecido como político local na Assembleia de Nova York. Daniel se encantou por Teresa e logo a pediu em casamento. Mas mesmo com sua posição social e longa associação com a família dela, os Bajoles inicialmente recusaram dar seu consentimento. Sem se deixar abater, Daniel seguiu em frente e se casou com Teresa em uma cerimônia civil em 17 de setembro de 1852, e a união foi posteriormente reconhecida formalmente em uma cerimônia religiosa após a família dela dar sua aprovação. Não está claro qual era a diferença de idade entre eles. Daniel é geralmente considerado como tendo nascido em 1819, embora mais tarde tenha alegado 1825, provavelmente para minimizar a diferença de idade perceptível entre ele e sua jovem esposa. Se aceitarmos a data mais antiga, ele tinha quase 33 anos, enquanto Teresa tinha cerca de 16 anos quando se casaram, casamento que logo virou escândalo. O casamento de Daniel e Teresa teve início de maneira convencional. Teresa teve uma filha chamada Laura Buchanan, no fim da primavera de 1853. É difícil saber se suspeitavam ou não da gravidez de Teresa ao se casarem em setembro do ano anterior, mas provavelmente já planejavam o casamento. Assim, não foi um casamento forçado, por assim dizer. Além dessa aparência inicial de normalidade conjugal, o casamento foi problemático desde o início. Daniel era conhecido como mulherengo ao se casar com Teresa em 1852 e rumores sobre suas atitudes circulavam. Ele já tinha sido censurado pela Assembleia de Nova York por andar com uma prostituta conhecida e levá-la às câmaras da Assembleia. As especulações cresceram porque ele costumava ficar longe de casa. Após o nascimento de Laura, Daniel viajou ao exterior como parte de uma delegação comercial para a Grã-Bretanha, representando o governo do presidente Franklin Pierce. Ele levou a prostituta Fanny White de Nova York para a Inglaterra e a apresentou à Rainha Vitória em Londres. Depois que voltou para casa, ele foi eleito para a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos em 1856, tomando posse no ano seguinte. Então, Daniel e Teresa mudaram-se para Washington, D.C., fixando-se na Lafayette Square, centro da vida política. Lá, Teresa rapidamente se tornou uma figura de destaque na sociedade de elite, conhecida por sua beleza, charme e habilidades como anfitriã, chegando até a ganhar o apelido de Rainha da Sociedade de Washington. Juntos, pareciam o casal perfeito, mas os casos extraconjugais frequentes de Daniel nos bastidores contavam outra história.
Então, em março de 1857, durante a posse do presidente James Buchanan, Teresa conheceu um homem alto e charmoso chamado Philip Barton Key II. Philip era filho de Francisco Scott Key. Francisco foi um famoso poeta e advogado americano. Seu maior feito foi escrever o poema intitulado A Defesa do Forte McHenry, uma obra nacionalista inspiradora, que foi escrita sobre a defesa do Forte McHenry em Baltimore, Maryland, pelos americanos contra os britânicos durante a Guerra de 1812. Todos nós conhecemos o poema hoje, mesmo que poucos de nós já tenhamos ouvido esse nome. Posteriormente, ele foi musicado e hoje é conhecido como Star Spangled Banner. Em Washington, Philip e Teresa frequentavam os mesmos círculos sociais e se encontravam em eventos, aproximando-se aos poucos. Com Daniel frequentemente ausente por compromissos políticos, Teresa ia sozinha a esses eventos, mas Philip sempre a acompanhava. Ainda muito jovem e cada vez mais isolada, ela parece ter se desiludido com o casamento. Na primavera de 1858, época em que os Sickles já viviam em Washington há cerca de um ano, a amizade dela com Philip se transformou em um caso amoroso. Philip era uma figura de destaque em Washington, atuando como procurador dos Estados Unidos para o Distrito de Colômbia. Ele nasceu em 1818 e era 18 anos mais velho que Teresa, que na época tinha cerca de 22 anos. Philip também era viúvo, tinha 4 filhos e era amplamente considerado um dos homens mais bonitos da cidade. O caso entre Philip e Teresa durou boa parte de um ano, em grande parte escondido do público. No entanto, apesar dos esforços para manter segredo, o apego crescente de Philip ficou difícil de disfarçar. Bem, ele era frequentemente visto rondando a casa dela ou aparecendo onde quer que ela estivesse. Os dois se encontravam com frequência, às vezes na rua ou na carruagem dela, e eventualmente passaram a marcar encontros mais privados. Philip alugou uma casa perto da residência dos Sickles, onde o casal se encontrava em segredo. Quando passava pela casa de Teresa, Philip sinalizava com um aceno de seu lenço, e, se Teresa respondesse da mesma forma, eles se encontravam na casa. Mas foi justamente esse sinal que acabaria levando à sua ruína. Apesar das tentativas de manter o relacionamento em segredo, Daniel foi informado por meio de uma carta anônima que recebeu em 24 de fevereiro de 1859 de que sua esposa estava tendo um caso. Enfurecido, Daniel confrontou Teresa. Inicialmente, ela negou o caso, mas sob pressão, ela cedeu e fez uma confissão detalhada por escrito, descrevendo seus encontros com Philip. Em seguida, ele a fez prometer que nunca mais veria Philip. Não se sabe quem enviou a carta para Daniel, mas o caso entre Teresa e Philip era aparentemente conhecido pelos funcionários da casa dos Sickles. Então, pode ter sido alguém que viu Philip entrando e saindo. O que sabemos com certeza é que Philip Barton Key II foi assassinado apenas 3 dias depois, em 27 de fevereiro de 1859, na Lafayette Square, em Washington, corrente contínua. A Lafayette Square agora se chama President's Park. Naquele dia, Daniel Sickles viu Philip Key do lado de fora de sua casa na praça e acreditou que ele estava acenando com seu lenço, sinalizando para Teresa sair. Philip estava ansioso, pois não tinha notícias de Teresa há vários dias, e alugou um quarto no Cosmos Club, que ficava do outro lado da Lafayette Square, bem em frente à residência dos Sickles. Infelizmente para Philip, ele não sabia que o caso havia sido descoberto e, enquanto esperava na praça, exposto e desprevenido, Daniel se armou com várias pistolas e se preparou para confrontá-lo. De acordo com uma testemunha ocular próxima dos acontecimentos, o advogado Samuel F. Butterworth, ao ver Philip do lado de fora, Daniel saiu correndo e se aproximou de Philip. Ele então gritou: "Seu canalha, você desonrou minha casa. Você deve morrer." Philip retrucou: "Por quê?" Então Daniel sacou uma arma e atirou em Philip. O primeiro tiro raspou a mão de Philip e em seguida houve uma briga. Os dois lutaram entre si. Durante a briga, Daniel Sickles conseguiu disparar outro tiro que acertou Philip abaixo da virilha. Ferido, Philip cambaleou para longe e tentou se esconder atrás de uma árvore próxima. Enquanto fazia isso, ele gritou: "Socorro, não me mate!"
No entanto, Daniel realmente estava decidido a matá-lo e se aproximou disparando mais 2 tiros a queima-roupa. Um desses tiros falhou, mas o outro acertou Philip bem no peito, causando um ferimento fatal. Daniel fugiu, enquanto Philip foi levado para uma casa próxima, onde morreu em seguida. Mais tarde naquele dia, Daniel foi preso após se refugiar na casa do procurador-geral, Jeremiah S. Black, mas ele não seria mantido nas condições que se poderia esperar. A prisão de Daniel Sickles causou sensação em Washington. Embora ele estivesse detido em uma prisão notoriamente sombria e infestada de ratos, suas próprias circunstâncias estavam longe de ser comuns. Ele recebeu confortos incomuns, como refeições de casa, quarto aquecido e visitas constantes de familiares e figuras importantes de Washington. Enquanto ele permanecia sob custódia, jornais de todo o país aproveitaram a história, detalhando o escândalo extensivamente. Quando o julgamento começou em 4 de abril, uma grande multidão apareceu do lado de fora. No final da década de 1850, Sickles já era muito rico e contratou 8 advogados de alto nível liderados por James Brady, famoso em Nova York por intimidar testemunhas. Por outro lado, a acusação era liderada por Roberto Wold, um advogado de habilidades limitadas. Sickles era um político popular e, enquanto o júri estava sendo selecionado, estimava-se que 72 dos 75 indivíduos considerados para compor o júri poderiam ser simpáticos ao réu. Quando o julgamento começou, a defesa apresentou seu caso de uma maneira incomum. Alegaram que Sickles não podia ser responsabilizado porque estava temporariamente fora de si, devido ao caso de Philip Key com sua esposa. Como disse um dos advogados de Daniel, John Graham, se ele estava em um estado de fúria extrema, seria esse um estado de paixão exagerado para um homem que via diante de si o sedutor endurecido e implacável de sua esposa? Com o avanço do argumento de insanidade temporária, criou-se uma situação bizarra. O assassinado Kay quase virou réu, enquanto Sickles era visto como vítima no tribunal. A defesa fortaleceu seu caso apresentando a confissão escrita dela, buscando justificar ainda mais as ações de Daniel. A promotoria contestou e o documento acabou sendo considerado inadmissível. Sem se deixar abater, Sickles tomou a iniciativa e vazou a confissão para a imprensa, onde foi publicada na íntegra, expondo a vida privada de Teresa e intensificando o frenesi em torno do caso. Outro momento marcante foi quando um médico testemunhou que o colapso psicológico de Daniel, causado pelas revelações da infidelidade de Teresa, foi tão grave que temeu que ele nunca se recuperasse da insanidade que o levou a matar Philip Key. Teresa foi difamada e vilipendiada pela imprensa diariamente durante o julgamento e ela evitava ser vista em público. Quando as deliberações no tribunal terminaram em 26 de abril, o juiz instruiu o júri a levar em consideração que 3 dias se passaram entre o momento em que Daniel soube do caso de Teresa, em 24 de fevereiro, e quando ele matou Philip, no dia 27. Ele estava claramente destacando as fragilidades na ideia de que o assassinato foi um crime passional. Daniel teve 3 dias para se acalmar. O fato de ele ter assassinado Philip ao final desses 3 dias sugeria um assassinato premeditado. O júri decidiu diferente. Após apenas 1 hora, o júri voltou e declarou que a alegação de insanidade temporária de Sickles era legítimo. Eles o consideraram inocente. Naquela noite, Daniel fez uma grande festa em Washington com 1.500 convidados para celebrar sua libertação. As consequências do julgamento foram tão estranhas quanto os fatos anteriores. Teresa e Daniel se afastaram por um tempo, mas não se divorciaram. Teresa foi duramente atacada pela imprensa e rejeitada pela alta sociedade da Costa Leste, enquanto Daniel retomou seu lugar no Congresso. Tudo isso faz a gente se perguntar se as pessoas realmente entenderam quem era o assassino. No final, o casal até que se reconciliou um pouco, decisão que gerou ainda mais indignação nos jornais. Depois, a história deles virou notícia de ontem. Abraham Lincoln foi eleito presidente dos Estados Unidos em novembro de 1860. A Carolina do Sul foi o primeiro estado a se separar da União e a Guerra Civil Americana começou em abril de 1861, quando os Estados Confederados tentaram expulsar as forças da União do Sul.
Assim, o julgamento de 1859 desapareceu da consciência pública. De qualquer forma, Daniel Sickles agora tinha a oportunidade de reabilitar sua reputação. Ele se tornou oficial do Exército da União e lutou em muitas das batalhas mais importantes da guerra. No início de julho de 1863, ele esteve envolvido na Batalha de Gettysburg. No confronto, sua perna direita foi destruída por um tiro de canhão. A perna foi amputada e enviada ao Museu Médico do Exército em Washington. Os ossos ainda estão em exibição no Museu Nacional de Saúde e Medicina até hoje. O casamento de Teresa nunca mais foi o mesmo após o escândalo e ela se afastou da vida pública. Ela passou grande parte de seus anos restantes em Nova York, onde morreu no Brooklyn em 5 de fevereiro de 1867, vítima de tuberculose. Ela tinha apenas 30 ou 31 anos de idade. Apesar do escândalo anos antes, seu funeral em Greenwich Village foi bastante frequentado por causa das conexões familiares. Em 1869, Daniel foi nomeado ministro dos Estados Unidos para a Espanha, e alguns boatos afirmam que ele até teve um caso com a rainha exilada Isabel II. Em Madrid, ele então começou um relacionamento com uma franco-espanhola chamada Carmina, e eles se casaram em 1871. O casal teve 2 filhos juntos. Após retornar para casa em 1880, ele ocupou vários cargos em Nova York e até voltou brevemente ao Congresso para um mandato de 2 anos, entre 1893 e 1895. Nessa época, sua filha com Teresa havia falecido. Os dois haviam se distanciado e Laura, que era alcoólatra, morreu em 1890, com apenas 38 anos de idade. Daniel Sickles viveria uma longa vida, morrendo aos 94 anos de idade em 1914. Em um último e revelador detalhe, ele continua sendo o único comandante sênior da Batalha de Gettysburg sem uma estátua, uma ausência que reflete a sombra lançada pelo escândalo, pelo julgamento e pelo assassinato que definiram seu legado. Em 1861, uma guerra civil dividiu a nação. Varina Davis se viu inesperadamente alçada ao posto de primeira-dama da Confederação, com seu marido Jefferson, agora presidente da nova nação separatista. Mas por trás de sua posição havia desconfiança e tensão. Rumores sobre sua ascendência circulavam. Críticos questionavam sua lealdade e a guerra traria uma perda pessoal devastadora. Então, o que seria dela? Junte-se a mim para descobrir. Varina Davis nasceu e foi batizada como Varina Howell em 7 de maio de 1826. Seus pais, William e Margaret, moravam em Natchez, no estado do Mississippi, mas ela parece ter nascido na zona rural da Louisiana, quando seus pais estavam visitando alguns parentes no estado. No entanto, algumas fontes afirmam que ela nasceu no Mississippi. Varina nasceu em uma família da elite americana do início do país. Do lado do pai, a ambição e o serviço público eram fortes, já que seu avô paterno foi governador de Nova Jersey na década de 1790 e seu próprio pai pegou em armas contra os britânicos durante a Guerra de 1812. Sua mãe, Margaret Louisa Camp, era filha de um rico fazendeiro e proprietário de escravos do Mississippi, um imigrante escocês-irlandês que conquistou status e fortuna no sul profundo. A própria Varina era a segunda de 11 filhos, embora na dura realidade do século XIX, apenas 7 chegariam à idade adulta. Embora sua linhagem familiar remontasse a ancestrais europeus das Ilhas Britânicas, incluindo raízes galesas e escocesas irlandesas, desde o momento de seu nascimento, alguns sussurravam que Varina não tinha a aparência esperada. Ela tinha uma pele de tom oliva, olhos escuros, cabelos escuros e um nariz largo, traços que mais tarde foram atribuídos à sua ascendência galesa. Mas nem todos estavam convencidos. Para muitos na sociedade obcecada por raça e rígida do Sul antes da Guerra Civil, essas características pareciam incomuns e, como você verá em breve, o incomum despertava suspeitas. Durante a infância de Varina, seu pai era um comerciante razoavelmente próspero, dono de uma plantação e de dezenas de pessoas escravizadas. Por um tempo, a família viveu confortavelmente, mas, na década de 1830, uma série de investimentos ruins, combinados com um estilo de vida cada vez mais caro,
fez com que suas finanças entrassem em declínio constante. Em 1839, os reveses haviam se acumulado a tal ponto que levaram à falência. Foi a família rica de sua esposa que interveio para resgatá-los, e provavelmente foi graças ao apoio financeiro deles que William conseguiu enviar sua filha para o norte para estudar, matriculando-a em um internato na Filadélfia. Lá, ela recebeu uma excelente educação e trabalhou incansavelmente, de modo que, quando voltou para casa, provavelmente era uma das mulheres mais cultas de toda a sua comunidade. No final de 1843, com apenas 17 anos, Varina conheceu seu futuro marido em uma festa de Natal na fazenda Hurricane. Esse era Jefferson Davis. Ele tinha 18 anos a mais que ela e era um rico fazendeiro. Jefferson foi casado brevemente com Sarah Knox Taylor, que morreu poucos meses após o casamento, em 1835. Sarah era filha de Zachary Taylor, um general do Exército dos Estados Unidos que serviu brevemente como o 12º presidente dos Estados Unidos entre 1849 e sua morte no cargo em 1850. Varina se encantou por Davis ao conhecê-lo, mas seus pais estavam preocupados com as diferenças de idade, origem e política entre eles. Ainda assim, após alguma hesitação, eles deram seu consentimento e o namoro continuou durante 1844 e entrou no ano seguinte. Davis pediu Varina em casamento, planejando uma grande cerimônia, mas isso foi depois abandonado. Quando eles se casaram em 1845, a cerimônia foi realizada na casa dos pais dela, com apenas um pequeno círculo de parentes e amigos de Varina presentes, mas, estranhamente, ninguém da família Davis estava lá. Só então Varina percebeu que o marido tinha atitudes tradicionais quanto às normas de gênero e esperava que ela assumisse o papel de esposa sulista convencional, apesar de sua educação. Ela notou que ele ainda tinha um afeto pela falecida primeira esposa. Após a morte dela, em 1835, Davis a lamentou profundamente e passou grande parte dos 8 anos seguintes afastado da sociedade, incapaz, ou talvez sem vontade, de deixar o passado para trás completamente. Varina depois admitiu que às vezes se sentia uma espécie de esposa substituta no casamento. Até a breve lua de mel deles foi um lembrete. Incluiu uma visita à sua mãe idosa, Jane Davis, e uma parada solene no túmulo da mulher que veio antes dela. Os recém-casados se mudaram para Briarfield, plantação fundada por Jefferson em terras dadas por seu irmão mais velho, Joseph. Logo depois, sua irmã viúva e empobrecida chegou com seus 7 filhos para morar lá, uma decisão tomada sem consultar Varina, para grande desagrado dela. Mas então, em 1846, Jefferson Davis foi eleito para a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, e Varina o acompanhou até Washington Corrente Contínua, uma cidade pela qual ela rapidamente passou a adorar. Ela se jogou na vida social da cidade e logo se estabeleceu como uma das anfitriãs mais populares e jovens de Washington. No entanto, pouco tempo depois, Davis renunciou ao seu cargo para servir na Guerra Mexicano-Americana de 1846 a 1848. Após o conflito, ele retornou à política com ambição renovada. No entanto, à medida que sua importância crescia, também aumentava a tensão entre marido e mulher, já que suas opiniões políticas eram opostas às de Verena. Embora ela pensasse como os nortistas sobre a escravidão, Jefferson discordava e chegou a comparar os escravizados a animais. Apesar disso, ela conseguiu conciliar essas perspectivas opostas em sua mente e o relacionamento permaneceu estável. Ela gostava de dinheiro, e a crescente riqueza de Jefferson nos anos 1850 aparentemente amenizou muitos dos problemas do relacionamento. Ele serviu por muitos anos como senador pelo Mississippi e, em 1853, foi nomeado secretário de guerra na administração do presidente Franklin Pierce. Isso significava que, embora a casa deles fosse no Mississippi, a família passou grande parte de suas vidas entre 1845 e 1861 morando em Washington Corrente Contínua. Aqui, Verena se sentia mais confortável, considerando o ambiente político e social da cidade mais alinhado à sua visão do que o clima cada vez mais tenso do Mississippi. Mas uma tragédia familiar estava prestes a acontecer.
Entre 1852 e 1864, Verena e Jefferson tiveram 6 filhos, 4 meninos e 2 meninas. Tragicamente, a maioria teria vidas curtas. Em 1854, os Davis ficaram arrasados quando seu primeiro filho, Samuel, morreu antes de completar 2 anos. Arrasada pela dor, Verena se afastou da vida social por um tempo. No ano seguinte, nasceu sua filha Margaret, a única entre os filhos que cresceria, se casaria e teria sua própria família. Um terceiro filho de Jefferson Jr. sobreviveu até a idade adulta, mas morreu aos 21 anos em 1878 durante uma epidemia de febre amarela no vale do rio Mississippi. Mais 2 filhos vieram em seguida, Joseph, nascido em 1859, e William, nascido em 1861. Ambos morreram na infância. A filha mais nova deles, Winnie, nascida em 1864, era especialmente próxima da mãe, mas nos anos anteriores ao seu nascimento, acontecimentos estavam se desenrolando no sul que mudariam suas vidas para sempre. Toda a trajetória da vida de Verena mudou no final de 1860. Desde a infância dela, o debate sobre a escravidão vinha se intensificando nos Estados Unidos. Desde os primeiros dias da República, havia uma divisão entre os estados do Norte e os estados do Sul. Os estados do Norte eram mais urbanos e já adotavam processos industriais, tornando suas economias independentes do trabalho escravo. Muitos estados já haviam começado a proibir a instituição, e na época de Verena, havia uma divisão clara entre os estados livres do Norte e os estados escravistas do Sul, onde o trabalho forçado ainda era central para o cultivo de algodão e tabaco em enormes plantações. Verena viveu toda a sua vida até o final da década de 1850 nesse contexto. Enquanto a escravidão era comum para muitos sulistas, sua criação e educação mais cosmopolitas a expuseram por anos às opiniões dos liberais do Norte sobre o tema. E por suas conexões com ambas as regiões, ela se dizia meio do Norte e meio do Sul. A escravidão tornava-se cada vez mais polêmica no país. A expansão para o Oeste gerou debate sobre permitir ou não a escravidão nos novos estados. Isso começou a transbordar na década de 1850, especialmente após a formação do Partido Republicano. Seu candidato à presidência, Abraham Lincoln, foi eleito presidente dos Estados Unidos em novembro de 1860. Embora Lincoln não tenha feito campanha com uma plataforma abolicionista em todo o país, os estados do Sul temiam suas intenções. Em dezembro de 1860, a Carolina do Sul foi o primeiro estado a se separar da União. Diversos estados fizeram o mesmo entre janeiro e abril de 1861, unindo-se para formar os Estados Confederados da América no Sul. Naquele mesmo mês de abril, os primeiros tiros da Guerra Civil Americana foram disparados, dando início a um conflito entre a União e a Confederação que iria dilacerar a nação. Verena Davis e seu marido logo se tornariam o primeiro e único presidente e primeira-dama dos Estados Confederados da América. Eles chegaram a essa posição única na história gradualmente. O Mississippi decidiu se juntar à Carolina do Sul e se separou da União em 9 de janeiro de 1861. Jefferson Davis renunciou ao Senado em Washington corrente contínua 12 dias depois. 4 semanas depois, Jefferson Davis virou presidente provisório dos Estados Confederados na convenção em Montgomery, Alabama. O cargo provisório foi tornado permanente em 22 de fevereiro de 1862, época em que a guerra já estava em pleno andamento e a capital havia sido transferida para Richmond, Virgínia. Como esposa de Jefferson Davis, Verena tornou-se primeira-dama. A elevação de seu marido ao cargo de presidente se deveu à sua senioridade como senador de longa data e ex-secretário de guerra. A posição de Verena como primeira-dama da Confederação era difícil. Ela nunca acreditou realmente na causa confederada, e suas dúvidas a tornaram inadequada para ser a primeira-dama da nova nação separatista. Quem a encontrou e conversou com ela em Richmond nesse período notou isso, e muitos comentaram sobre sua aparência. Na imprensa cada vez mais cruel e abertamente racista, sussurros sobre o tom de pele dela foram transformados em insultos. Os jornais chamavam atenção para sua pele amarelada e traços escuros,
sugerindo que ela poderia ser em parte nativa americana ou afro-americana. Outros foram ainda mais longe. Críticos hostis, ansiosos para ferir tanto ela quanto seu marido, a descreviam com palavras destinadas a chocar, chamando-a de mulata ou índia, insultos calculados para inflamar ansiedades raciais em uma sociedade obcecada por linhagem e pureza. Para piorar, a vida familiar dos Davis estava tensa. Verena ficou grávida com frequência durante esses anos, e o filho deles, Joseph, morreu em abril de 1864 após uma queda grave, logo depois de completar 5 anos. Poucos meses depois, Verena deu à luz Winnie. A criança logo ficou conhecida como a Filha da Confederação, e sua imagem e história circularam pelo Sul durante o último ano da guerra, numa tentativa de levantar o moral. Verena passou a guerra grávida, de luto, sendo criticada e obrigada a se tornar uma das principais porta-vozes femininas de uma causa na qual não acreditava. A Guerra Civil Americana terminou em derrota para a Confederação em abril de 1865, quase 4 anos exatos após seu início. Enquanto o general confederado Robert E. Lee organizava a rendição, Jefferson, Verena, sua família e apoiadores fugiam de Richmond rumo ao sul. Foram capturados na Geórgia e Jefferson foi preso após suspeitas de ligação com o assassinato do presidente Abraham Lincoln, poucos dias após o fim dos combates. Assim, Jefferson ficou os 2 anos seguintes confinado. Nesse período, Verena mandou os filhos ao Canadá para ficarem seguros com parentes enquanto fazia campanha pela libertação do marido. Ele foi libertado sob fiança em maio de 1867 e incluído em uma anistia geral de ex-políticos e soldados confederados emitida pelo presidente Andrew Johnson no Natal de 1868. Os Davis agora estavam livres para viver suas vidas novamente da maneira que escolhessem. No entanto, a sociedade ao redor deles havia mudado. A fortuna de Jefferson vinha principalmente de suas plantações sustentadas por trabalho escravo. Isso agora tinha acabado. Além disso, não havia chance de retomar a carreira política e a riqueza da família foi destruída pela guerra e despesas legais durante sua prisão. Nesse período, a família viajou para a Europa, ganhando dinheiro com palestras e aparições, graças ao status de celebridades como ex-presidente e ex-primeira-dama da Confederação. Verena e as crianças ficaram na Europa após Jefferson voltar à América e cogitaram assumir diferentes cargos de ensino. Na Inglaterra, com sua irmã e seus filhos, Verena ficou indignada ao ler sobre os possíveis casos de Jefferson nos Estados Unidos em 1870 e 1871. Durante esse período, o filho deles, William, morreu pouco antes de completar 11 anos, e isso, somado ao colapso de suas finanças, os mergulhou em longos períodos de depressão. Em meados da década de 1870, Verena retornou à América e o casal gradualmente se reconciliou, voltando a viver juntos em 1878. Nessa época, Jefferson dependia da generosidade de uma patrona, Sarah Dorsey, a rica viúva de um fazendeiro da Louisiana. Dorsey já conhecia Verena desde a escola, nos anos 1830, quando ambas estudaram em um internato. Dorsey foi escritora e historiadora, tornando-se uma grande defensora da causa confederada em seus textos. Ela convidou os Davis para morar em sua propriedade em Beauvoir, Mississippi, no Golfo do México, e vendeu uma casa a eles por um preço baixo. Quando Sarah morreu, em 1879, deixou para Jefferson uma quantia substancial que aliviou seus problemas financeiros pelo resto da vida dele. Ele morreu aos 81 anos durante um surto de febre amarela nos Estados do Sul em 1889. Após a morte do marido, Verena foi morar na cidade de Nova York, uma decisão que foi considerada controversa na época. Ela era parente do magnata da mídia Joseph Pulitzer, e ele lhe deu um emprego como redatora no New York World em 1891. Sua filha Winnie foi com ela. Ela também estava escrevendo durante esses anos e publicou vários livros, como o estudo sobre o revolucionário irlandês Robert Emmet. Assim, Verena e sua filha tiveram uma vida de classe média como escritoras em Manhattan nos anos 1890, muitas vezes hospedadas em hotéis residenciais ou com parentes. Verena às vezes era criticada pela imprensa do Sul
por se mudar para o norte e escrever para um jornal Yankee em Nova York. Ela respondia às críticas dizendo que, após a guerra e a morte do marido, precisava trabalhar para se sustentar. Em 1898, uma tragédia aconteceu quando Winnie morreu aos 34 anos de idade, possivelmente de pneumonia ou gastrite. Verena providenciou o enterro dela em Richmond junto ao pai e irmão. Verena continuou a escrever depois disso, embora estivesse envelhecendo. Muitos de seus artigos posteriores buscavam promover reconciliação e melhor compreensão entre Norte e Sul, já que o país seguia dividido 3 décadas após a Guerra Civil. Foi uma vida estranha entre duas realidades para Verena. Por um lado, ela morava em Nova York, mas também viajava para participar de encontros de mulheres que cresceram e viveram em famílias com ex-soldados confederados e figuras políticas. Nos últimos anos, ela mostrou interesse em ampliar o acesso à educação. Em 1901, por exemplo, ela se encontrou com o influente líder afro-americano Booker T. Washington e discutiu as maneiras pelas quais tanto as mulheres quanto os afro-americanos poderiam ter maiores oportunidades educacionais nos Estados Unidos. Em seus últimos anos, ela gostava de passear diariamente pelo Central Park e de frequentar o teatro. No final, ela viveu até os 80 anos, falecendo de pneumonia em seu apartamento em Midtown Manhattan em 16 de outubro de 1906. Ela deixou sua filha, Margaret Davis Hayes, além de vários netos e bisnetos. Até hoje, muitos olham para suas fotografias e especulam sobre sua ancestralidade, com alguns acreditando que ela deveria ter alguma herança africana ou indígena devido à sua aparência. Alguns destacam que ela se autodenominava mestiça para reforçar essa ideia. Porém, pesquisas genealógicas e historiadores modernos não acharam evidências confiáveis que sustentem isso. As linhagens familiares dela vêm de ancestrais europeus, então só podemos especular. Verena Howard Davis foi homenageada com um cortejo fúnebre pelas ruas da cidade de Nova York e depois foi sepultada em Richmond, o que significa que a única primeira-dama da Confederação foi enterrada em sua breve capital. A lápide dela simplesmente dizia em paz. Mary Lincoln foi a esposa do famoso presidente americano, Abraham Lincoln. Ela foi a primeira-dama, tinha dinheiro suficiente e uma boa família, mas em 1875 o próprio filho a mandou para um asilo de loucos. Então, o que aconteceu com ela? Ela era realmente louca? E por que o filho dela fez isso? Para responder a essas perguntas, primeiro precisamos voltar ao início do século XIX. A mulher, que hoje é conhecida principalmente como esposa de Abraham Lincoln, nasceu como Mary Ann Todd em 13 de dezembro aos 18 anos, na cidade de Lexington, no Kentucky. O pai dela era Roberto Smith Todd, um homem cujos ancestrais desempenharam um papel de destaque na Guerra Revolucionária Americana. Roberto se formou advogado na juventude, mas nunca atuou na advocacia privada, preferindo abrir vários negócios no Kentucky, então a fronteira americana. Ele também lutou na Guerra de 1812 contra os britânicos e foi por essa época que se casou com sua esposa e mãe de Maria, Elizabeth Todd. No entanto, a mãe de Maria infelizmente morreria devido a complicações no parto quando Maria tinha apenas 6 anos de idade. No ano seguinte, Roberto se casou novamente, desta vez com uma Elizabeth Humphreys. Essa segunda união resultaria em 9 filhos, então a família Todd era bastante numerosa. Ainda assim, eles tinham condições financeiras para viver confortavelmente, com a família morando em uma grande residência com 14 cômodos no centro de Lexington. Mary também teve acesso a uma boa educação para a época, com ênfase em línguas, clássicos, dança, música e etiqueta social. Por outro lado, sua juventude foi difícil, com o relacionamento com sua madrasta sendo tenso e também por estar em minoria diante de seus muitos meio-irmãos. Kentucky era um estado escravagista, e os Todds não eram diferentes nesse aspecto. Em certo momento, eles escravizavam mais de uma dúzia de pessoas, principalmente trabalhadores domésticos de diferentes tipos. A posição deles nesse sentido refletia os conflitos que a escravidão estava criando em todo o país. Com o tempo, os Todds acabariam em grande parte renunciando à escravidão, mas viviam na fronteira,
onde isso era uma questão controversa. Nas décadas centrais do século XIX, havia sido alcançado um acordo desconfortável, pelo qual os estados do norte na costa leste, como Nova Jersey, Nova York, Boston e Connecticut, estavam se tornando estados livres onde a escravidão era proibida, enquanto os estados do sul na costa leste, como Virgínia, as Carolinas e Geórgia, continuavam com suas economias e sociedades baseadas na escravidão. A verdadeira questão era se os novos estados admitidos na União deveriam ou não poder praticar a escravidão. Kentucky e Tennessee foram os primeiros estados da fronteira, mas quando Mary Todd crescia nas décadas de 1820 e 1830, o debate já havia ido mais para o oeste, como Missouri. Essas tensões teriam um papel importante na vida adulta de Mary Todd. Em 1839, quando estava na casa dos 20 anos, Mary havia se mudado para Springfield, a capital do estado de Illinois, uma região que estava passando por um grande influxo de imigrantes nas décadas de 1830 e 1840. Aqui, ela era considerada uma jovem espirituosa e extrovertida, e era popular entre a elite da cidade. Inicialmente, ela foi cortejada pelo jovem advogado em ascensão e político do Partido Democrata, Stephen A. Douglas, mas foi também nessa época que ela conheceu Abraham Lincoln. Na época, Lincoln era um advogado de 30 anos em Springfield, alguém que não era muito conhecido e ainda não havia iniciado uma carreira política. Os dois logo se tornaram próximos, mas o relacionamento era peculiar. Eles logo concordaram em se casar, no entanto, hesitaram depois, com Lincoln ficando incerto sobre o casamento e até mesmo cancelando-o em um determinado momento. No entanto, eles acabariam se casando em 4 de novembro de 1842, após um namoro relativamente longo para os padrões do século XIX. Apesar do começo aparentemente incomum, o casamento de Mary com Abraão foi feliz. Eles teriam vários filhos. Robert, nascido em 1843, seguido por Edward 3 anos depois. No entanto, Edward morreria tragicamente antes de completar 4 anos devido à tuberculose. Mais 2 filhos vieram depois. William, nascido em 1850, e Thomas, em 1853. A dupla também era excêntrica à sua maneira. Lincoln era uma figura de temperamento calmo e frequentemente distraído. Seus filhos costumavam atrapalhar o trabalho dos sócios ao entrarem no escritório de advocacia. Eles costumavam reclamar com Abraão, mas ele não fazia nada para resolver. Por sua vez, Maria era uma mulher atormentada de várias maneiras. Ela tinha mudanças de humor frequentes, explosões públicas e um temperamento forte. Se ela vivesse hoje, teria sido tratada por algum transtorno de saúde mental, mas em meados do século XIX, nenhum desses diagnósticos era feito. Ela claramente sofria de depressão e delírios, possivelmente era bipolar, e também tinha vários problemas físicos, como diabetes e visão ruim. Abraão começou sua carreira política como político local em Illinois em meados da década de 1840, servindo na legislatura estadual. Não era incomum que pessoas em profissões de destaque, como o direito, ocupassem esses cargos no estado naquela época, e Abraão não parece ter considerado uma carreira no nível federal da política nesse momento. Depois de alguns anos, enquanto ele e Maria começavam sua família, Abraão se afastou da política e concentrou-se em seu escritório de advocacia. O que o trouxe de volta à vida política e ao cenário nacional foi a aprovação do Ato Kansas-Nebraska de 1854, que abriu caminho para a expansão da escravidão nos novos territórios criados pelo governo dos Estados Unidos no Oeste. Lincoln logo se destacou como uma figura proeminente dentro do recém-formado Partido Republicano, que era anti-escravagista e só havia sido criado em 1854. Por meio de uma série de eventos um tanto incomuns, ele foi catapultado da relativa obscuridade para se tornar o candidato do Partido Republicano na eleição presidencial dos Estados Unidos em 1860. Mary seria um apoio firme, embora às vezes pouco ortodoxo, para Abraão na campanha eleitoral. Ela apoiou suas ambições políticas nos anos 1850 e talvez Abraham Lincoln não fosse conhecido sem o incentivo de Mary para que ele disputasse a presidência.
Ela também parece ter colaborado na formulação de algumas opiniões políticas. Por outro lado, ela era vista como intrometida por alguns setores da imprensa, enquanto sua disposição em receber jornalistas na casa dos Lincoln, em Illinois, e lhes dar passeios, era considerada excêntrica. Abraão claramente a via como uma parceira em sua carreira. Quando ele venceu a eleição em 1860, ele a cumprimentou com as palavras: Maria, nós fomos eleitos. A posição de primeira-dama dos Estados Unidos era algo que só havia entrado no vocabulário dos assuntos públicos americanos desde a década de 1830. Maria apreciava o papel, embora fosse difícil tanto para ela quanto para Abraão. A Guerra Civil Americana começou poucos meses após Lincoln assumir a presidência, pois acreditava-se que ele queria abolir a escravidão em toda a União. Vinda de uma família proprietária de escravos no Kentucky, Maria tinha muitos parentes próximos que lutaram pelo lado da Confederação, e vários de seus meio-irmãos morreram em combate. No entanto, ela manifestava abertamente seu apoio à União e à causa da abolição. Dito isso, ela também gerou controvérsias, em especial devido aos seus gastos extravagantes com banquetes e eventos formais na Casa Branca, joias finas e decoração de interiores. Na época, quando o restante do país sofria com o peso da guerra, com muitas pessoas carecendo do básico para o dia a dia. Para quem conhecia o funcionamento da Casa Branca de Lincoln, eles também viam Mary como uma figura intrometida que distraía seu marido dos importantes assuntos do governo em tempos de guerra. Com seus frequentes episódios de depressão, mania e comportamento geralmente errático. Seu estado mental estava particularmente ruim em 1862, depois que ela recebeu a notícia de que seu filho William, ou Willie, havia falecido de febre tifoide. Ela ficou tão devastada que ficou de cama por cerca de 3 semanas, não compareceu ao funeral e foi cuidada por uma enfermeira durante meses. Lincoln só conseguiu vencer a eleição de 1860 por pouco, devido às divisões internas do Partido Democrata na época por causa da questão da escravidão. A popularidade dele cresceu com o tempo, assim como a reputação da Sra. Lincoln, em grande parte devido ao seu trabalho de caridade nos hospitais da região de Washington Corrente Contínua e Maryland, durante o andamento da guerra. A União acabaria saindo vitoriosa no conflito, encerrando a escravidão nos Estados Unidos nesse processo. Mary tinha grandes esperanças de que poderia se tornar uma primeira-dama mais tranquila depois disso, mas um certo John Wilkes Booth tinha outras ideias. Booth era um ator e apoiador da Confederação, que no dia 14 de abril de 1865 assassinou o presidente Lincoln. Enquanto ele e Mary assistiam a uma apresentação da peça Nosso Primo Americano no Teatro Ford, em Washington, D.C., Mary estava segurando a mão do marido quando ele foi baleado na parte de trás da cabeça. Ele só morreria na manhã do dia 15 de abril após ficar em coma por várias horas. Sra. Lincoln precisou ser retirada do quarto em certo momento. Tamanha era a gravidade do trauma dela. Mary Lincoln recebeu bastante simpatia após o assassinato do marido. O casal havia sofrido tanto durante a guerra e agora, quando tudo parecia ter acabado e a guerra vencida, o marido de Mary foi cruelmente tirado dela. Entre as mensagens de condolências recebidas, havia uma carta da Rainha Vitória da Grã-Bretanha. Uma mulher que perdera seu marido, o príncipe Alberto, 4 anos antes, em 1861, e jamais se recuperaria totalmente da perda, usando roupas pretas de luto pelo resto de sua vida. Apesar das mensagens de solidariedade, Mary Lincoln logo se viu em uma espécie de aperto financeiro. Abraão foi bem-sucedido como advogado e político, deixando-lhe uma herança de mais de $2 milhões em valores atuais. Mas Mary sempre foi uma gastadora, e seu tempo como primeira-dama só piorou esses instintos. Em 1868, ela já anunciava na mídia nacional que estava falida e precisava de ajuda financeira como a pobre viúva do presidente assassinado. Ela passaria muitos anos depois disso tentando melhorar sua situação financeira e vivendo do apoio financeiro de amigos da família e antigos aliados políticos de seu marido. Em certo momento, isso envolveu ela e um de seus filhos, Tad, mudando-se para a Europa para viver em Frankfurt com a família Seligman,
Joseph Seligman era um judeu alemão que havia migrado para os Estados Unidos, onde se tornou um empresário muito bem-sucedido e ajudou a arrecadar uma enorme quantia de dinheiro para o esforço de guerra da União durante a presidência de Lincoln. Por fim, no início da década de 1870, o Congresso votou uma pensão anual para Mary, mas ela nunca teve uma situação financeira estável depois de ter desperdiçado a herança que seu marido deixou ao morrer. Os problemas financeiros que Mary enfrentou após a morte do marido agravaram sua já frágil saúde mental. Isso foi agravado pela publicação, em 1868, de um livro intitulado Por Trás das Cenas, ou 30 anos, como escrava e 4 anos na Casa Branca, de Elizabeth Keckley. Elizabeth Keckley foi uma ex-escrava que se tornou funcionária dos Lincolns como costureira e, mais tarde, uma confidente próxima e amiga de Mary Lincoln. Mary considerou a publicação do livro, que incluía uma grande quantidade de revelações pessoais sobre ela e seu falecido marido, uma traição séria, e muitas pessoas na época acharam isso de mau gosto. O resultado de toda essa agitação e instabilidade em sua vida, combinado com a morte de seu filho Thomas, ou Ted, possivelmente de tuberculose, ou de um problema cardíaco em 1871, levou a um sério e ainda maior declínio na saúde mental de Mary Lincoln. Ela se tornou errática, paranoica e propensa a delírios. Isso culminou em 1875, quando ela visitou seu único filho sobrevivente, Robert, e ficou convencida de que ele estava gravemente doente, quando na verdade era o contrário. Durante a visita a ele, ela lhe disse que alguém havia tentado envenená-la no trem. Ela também gastava grandes quantias de dinheiro em itens que nunca usava e andava pela cidade com dezenas de milhares de dólares em títulos do governo costurados em suas roupas. Eventualmente, Roberto decidiu internar sua mãe. Seguiu-se um julgamento sobre sua sanidade mental, que gerou muita atenção do público, já que envolvia uma ex-primeira-dama. Pouco depois do processo judicial, Maria estava em um estado mental tão ruim que parecia que ela tentou tirar a própria vida. Bem, ela foi a várias farmácias e pediu uma quantidade de láudano suficiente para se matar, mas um farmacêutico astuto percebeu isso e, em vez disso, deu a ela um placebo. Inicialmente, Maria foi internada no asilo de Batavia, em Illinois, mas depois surgiram complicações no caso. Notavelmente, o fato de Roberto controlar as finanças da mãe e ser considerado por muitos observadores, possivelmente de forma bastante injusta, como tendo motivos ocultos ao tentar internar a mãe, começou a vir à tona. Eventualmente, em 1876, Maria foi declarada capaz o suficiente para cuidar de si mesma e recebeu sua liberdade. Certamente foi um evento desagradável na vida dela, e, embora o caráter de Roberto tenha sido questionado na época, há poucas dúvidas de que o estado psicológico de Maria Lincoln não era bom na década de 1870. Maria voltou para a Europa após o caso de insanidade e passou vários anos viajando pela França e outros lugares. A saúde dela piorou ainda mais durante esses anos, um desenvolvimento em grande parte atribuído a várias quedas que ela sofreu durante suas viagens. No início da década de 1880, quando ainda estava apenas no início dos 60 anos, Maria já estava de volta à América e cada vez mais confinada à casa de sua irmã em Springfield, Illinois. Ela morreu lá em 16 de julho de 1882, após sofrer uma queda, que rapidamente levou a um coma e a um ataque cardíaco. Ela tinha 63 anos. Uma das poucas coisas boas dos problemas em sua vida mais tarde foi que ela e Roberto se reconciliaram pouco antes de sua morte. Maria geralmente foi considerada pelos historiadores como uma primeira-dama muito mediana ou até ruim, já que suas várias dificuldades distraíram seu marido de suas funções oficiais, em um momento de crise nacional. No entanto, nos últimos tempos, um retrato mais simpático dela surgiu, especialmente após sua interpretação por Sally Field no filme Lincoln, de Steven Spielberg. Obrigado por assistirem ao vídeo sobre essas mulheres e esposas da história, espero que tenham achado interessante. Me contem o que acharam das vidas delas aí embaixo nos comentários, e, se você chegou até o final,
Muito obrigado mesmo por assistir a compilação completa. Se vocês quiserem mais compilações sobre esposas, ou se quiserem mais vídeos em geral sobre esposas de homens famosos, também me avisem aí embaixo nos comentários. Espero que estejam inscritos e com notificações ativadas para receberem meus vídeos assim que eu postar. Enfim, é isso da minha parte, então vejo todos vocês no próximo episódio de Vidas Esquecidas. Obrigado!